Hoje nós estamos aqui na nossa sexta lição e estamos usando como tema-chave Gênesis 4:9, quando Deus pergunta para Caim: onde é que está o teu irmão? E eu já lhes expliquei que são duas perguntas que mostram a ruptura ou a quebra de comunhão do homem. Primeiro, quando Deus pergunta para Adão onde é que ele estava. Onde estás, Adão? Ou seja, enquanto estava tudo bem, Deus não precisava perguntar para Adão onde é que ele estava. Quando Deus pergunta onde é que o Adão está, é porque a comunhão foi quebrada. A comunhão tinha sido rompida. E como Deus é um ser pessoal, tem personalidade, tem vontade, então essa comunhão ela foi quebrada. E vocês conhecem a história. O homem pecou, ofendeu a Deus e descobriu nessa ofensa a Deus que ele havia transposto os limites que Deus havia estabelecido para o seu próprio bem. Aí o que o homem faz? Ao invés de se arrepender, de voltar para Deus, ele foge de Deus, ele se esconde de Deus. É incrível como que isso acontece, né? O processo de afastamento de Deus nem sempre é uma ruptura drástica e imediata. O processo de afastamento de Deus, ele é paulatino, ele vai acontecendo às vezes muito sutilmente. Eu falo a partir de mim, sou crente há 40 anos e a gente, se não for vigilante, disciplinado, nós vamos viver um processo de altos e baixos ou então um processo de distanciamento de Deus. Como que isso acontece? Começa primeiro dentro de casa. Nós vamos nos permitindo algumas coisas dentro de casa e vamos permitindo algumas coisas no relacionamento, algumas palavras, algumas outras coisas que a gente sabe que não deveria estar acontecendo dentro da nossa casa, começa a acontecer e vai ficando um processo natural, né? Aquele ambiente que era santo, sagrado, aceitável, propício à presença de Deus, ele vai afastando e distanciando Deus. O passo seguinte nesse processo, não se chateiem comigo, eu também não falo como indireta, o passo seguinte é o afastamento da igreja. A comunhão com os irmãos, estar com os irmãos, perde o valor, né? Não tem mais aquela intensidade, aquele significado que tinha outrora, e nós vamos também nos afastando da igreja. É uma doce ilusão, uma ilusão, nós imaginarmos que nós podemos ser crentes firmes, saudáveis, distanciados da comunhão e da convivência com os irmãos. Então, nesse afastamento da igreja, dos irmãos, aí vem a segunda pergunta que Deus faz. A primeira pergunta que Deus faz é: onde é que você está, Adão? Adão tinha se escondido de Deus, estava tentando se esconder de Deus, estava fugindo de Deus, não conseguia encarar Deus face a face. A segunda pergunta que Deus faz em Gênesis, logo na criação, é essa: Caim, onde é que está o teu irmão? Quando nós não conseguimos responder onde é que está o nosso irmão, e respondemos como Caim: Caim, onde é que está o teu irmão? Meu irmão, Senhor, não é problema meu. Eu não sou responsável pelo meu irmão. Sou eu, por acaso, o guarda e o tutor do meu irmão?
Então, quando nós voltamos para nós mesmos, né, numa perspectiva individualista, egocêntrica, autocentrada, que não nos importamos com os outros, é um afastamento, é um esfriamento da fé. Eu não vou nem falar, aí você não quer saber da obra de Deus, do reino de Deus, da obra missionária, de como está a situação do Evangelho em outras partes do mundo, porque se nem no seu ambiente, né, de comunidade local você não está nem aí, né, então é um reflexo de que você também não está nem aí para os valores do reino de Deus. Eu falo assim, mansinho, suave, tranquilo, mas são coisas duras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estou falando aqui sem agressão, né? Jamais, e nem Deus espera isso de mim, eu jamais faria isso. Às vezes, quando eu sou contundente, exagerado, eu fico mal, vou para casa, eu fico mal, porque a palavra de Deus não precisa de mim. O Espírito Santo, a palavra de Deus, é muito maior do que eu. E eu também não sou o modelo e a referência. Eu também estou aqui, como diz a palavra de Deus, lutando todos os dias para servi-lo da forma como ele merece e da forma como ele é digno. É bom cantar, é fácil cantar. O difícil é viver. Mas o Cordeiro de Deus, ele é digno. E eu louvo a Deus porque ao longo da história nós tivemos muitos exemplos, não são exemplos mitológicos, né? Não são exemplos de heroísmo segundo a perspectiva humana, mas exemplos de homens e mulheres que realmente fizeram de Deus e da vontade de Deus a razão do seu viver e a razão do seu existir, que deveria ser uma coisa comum para todos nós e não para apenas alguns poucos. Mas o processo é esse, né? Onde está teu irmão? Se nós não conseguimos ter percepção espiritual dos nossos irmãos, se nós não sabemos quem são os nossos irmãos, se não sabemos onde é que estão, o que está lhes acontecendo, é um sinal de um enfraquecimento da nossa vida espiritual. A vida espiritual pujante, ela é relacional. Então, é isso que nós estamos trabalhando aqui na nossa escola bíblica dominical e também nos nossos pequenos grupos. Mas tem insistido muito também que, de certa forma, não há nada de novo no que nós estamos ensinando. E vou falar uma coisa também muito dura. Informação sem prática, sem vivência, é uma maldição. Aqui é diferente da escola, da universidade, que nós vamos para receber informações, né? E a cabeça cresce, fica grandona, mas o coração fica pequenininho, as pernas pequenas, os braços pequenos, né? Nós viramos uma caricatura. Sabemos muito, conhecemos muito, mas vivemos pouco, né? Então, o nosso intuito aqui não é apenas informá-los, porque eu sei que a informação é uma bênção e parte daí do conhecimento para a ação. Aristóteles já dizia que o homem é aquilo que ele pensa, o que nós pensamos, o que nós carregamos na nossa mente, desemboca nas nossas ações, mas não necessariamente, principalmente no que nós estamos tratando aqui, que é a mutualidade. Então, quando nós falamos de mutualidade, nós encontramos 25 mandamentos no Novo Testamento de mutualidade. Mandamentos.
E hoje nós começamos com o primeiro e o mais básico de todos. Amem-se uns aos outros. É o primeiro mandamento recíproco, e eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34. São dois textos básicos que nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. E depois Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 12 ao 17. Os irmãos que estão aqui, os que nos acompanham pela internet também, podem participar conosco, fazendo as suas perguntas, fazendo as suas colocações também, dando as suas opiniões. São sempre muito bem-vindos. Isso pode ser feito através do nosso chat do YouTube da IBCA Anápolis. Estou até aqui. Então, estou vendo que tem muitos irmãos participando conosco. E você pode participar e fazer as suas perguntas através do chat e pode também fazer através do WhatsApp da igreja. E nós leremos aqui a sua pergunta e a sua participação. Vamos ler então Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, e depois Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 12 até o 17. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ok, agora Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 12 ao 17. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós serei meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tendo feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vós nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdistes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros, né? Nós vamos orar e depois temos aqui outros textos complementares que nós estaremos lendo. Mas o princípio básico, o primeiro mandamento recíproco, né, de reciprocidade, de mutualidade, é exatamente esse aqui, de João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. Vamos orar com o pastor Roberto, depois nós leremos os outros textos. Paz, irmãos, feche os olhos. Pai querido e amado, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. E nesta manhã a sua misericórdia se renova sobre a nossa vida. Te louvamos porque o Senhor não desiste de nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor é o nosso modelo, o nosso exemplo. Somos convidados nesta manhã como discípulos, ó Pai, a imitar o Mestre. Ensina-nos, ó Deus, a amar uns aos outros, não em palavras, mas em prática. Que possamos suportar uns aos outros conforme a palavra desta manhã. Ó Deus, que a graça do Senhor ilumine o coração e a mente do teu servo. Amém. E na instrumentalidade do teu Espírito ele possa ser usado. E o Senhor possa renovar-nos nesta manhã. Que sejamos desafiados, ó Deus, a viver uma vida de prática em amor. Amém, Senhor. Que possamos amar o nosso irmão em verdade, Pai, em obras e em prática. Que a graça do Senhor nos envolva,
Parece ser simples, ó Deus, mas é um grande desafio. Como temos falhado nesse quesito. Que a graça do Senhor nos contemple. Que o Senhor nos ajude, ó Deus. E que a graça do Senhor nos capacite a amar. Amar de verdade uns aos outros. Assim como Cristo nos amou e tem nos amado. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu tenho uma porção de textos complementares para a nossa leitura. Eu gostaria que nós os lêssemos. Eu vou pedir a ajuda de vocês que estão aí para a gente ser bem rápido. E como o nosso som aqui é bom, dá para todo mundo participar, não é verdade? Eu vou pedir o Rodrigo Braga para ler Tiago 2,8, aguarda aí. Thales, que está lá no fundo, vai ler Gálatas 5,14. Vamos gravando aí, tá? Márcio vai ler para nós 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Está ali o Júnior, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 e 10. Léo vai ler para nós 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Adriano, 1 João 3, 11. Ok? Thales Leite, 1 João 4, 7. E Samuel vai ler 1 João, capítulo 4, versículos 11 e 12. Todo mundo gravou a ordem e o versículo que vai ler? Então vai ficar de pé e ler bem alto para todo mundo aqui ouvir. Vamos lá? Tiago 2,8. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei real. Toda lei se cumpre num só propósito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 1 Tessalonicenses 3,12. Mais uma vez, mas preste atenção nesse 1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Que o Senhor vos faça crescer no amor de uns para com os outros e também para com todos. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. Progredir cada vez mais num amor que já era notório entre todos, esse amor de Deus e uns pelos com os outros em Tessalônica, que havia se divulgado por toda a Macedônia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Para mim foi muito marcante esse texto, né? Mais uma vez, Del, eu vou, frase, vai lá, por favor, olha. Olha, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, isso, tendo em vista o amor fraternal não fingido, esse me deu um choque quando eu leio. É para amar e não é amar de qualquer maneira. Amar uns aos outros de coração ardentemente.
Meu Deus. Eu pus o termômetro em mim e falei, Jesus, né? Ardentemente é com calor, é com intensidade. Que Deus nos ajude. 1 João 3,11. A mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. 1 João 4,7. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia. 1 João 4, versículos 11 e 12. Amém. Se Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Depois dessa palavra de Deus, né, tão clara para os nossos corações, diante do mundo que nós temos vivido, né? Como o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus mesmo disse que a multiplicação da iniquidade esfriaria o amor, a fé. E nós vivemos dias tão difíceis, né, de aceitação, de compreensão, de paciência, de suportar. Então, curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento mais uma vez. Você, diante daquilo que a palavra de Deus foi lida, né? Um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Senhor, a tua palavra é a verdade. Ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Se quisermos entender a vontade do Senhor, compreender como é uma vida agradável ao Senhor, devemos conduzir as nossas vidas de acordo com esse padrão divino que é a tua palavra. E ela é tão clara, Senhor, tão clara. O nosso intelecto a recebe, percebe essa palavra com muita clareza. Mas ninguém aqui pode negar que é muito difícil, Senhor, vivenciar esse novo mandamento. E quando nós não o vivenciamos, nós nos tornamos em legalistas, em hipócritas, cobramos dos outros aquilo que nós não fazemos, nunca fizemos, mas esperamos que os outros façam. Então nos ajude, Senhor. A palavra é para nós, a palavra é conosco. Tenha misericórdia de nós nessa manhã. E que o entendimento e a compreensão da tua palavra seja para a vida, seja para arrependimento, para conversão e para uma vida agradável ao Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Evangelho de João, capítulo 13, capítulo 15, que nós lemos aqui, o Senhor Jesus dando esse novo mandamento para os seus discípulos. A gente percebe também, quando nós estamos lendo o Evangelho de João, que a partir do capítulo 13 do Evangelho de João é a última noite do Senhor Jesus com os seus discípulos. E a gente imagina que essa última noite, esse último momento, quando a gente tem essa percepção, né, é o momento também das recomendações mais importantes.
Se eu tivesse a percepção, né, e espero ter, porque Deus pode dar para a gente, quando, como Davi e tantos outros homens de Deus tiveram a percepção de que o seu momento estava chegando e que eles seriam recolhidos. Davi, quando ele percebeu que estava chegando o seu momento, ele chamou seu filho Salomão, que seria o seu herdeiro, e disse para ele: eu sigo o caminho de todos os mortais. Eu vou seguir o caminho dos meus avós, dos meus pais, agora eu vou seguir o meu caminho. Mas antes de seguir, Davi, eu quero dizer uma coisa para você. É nesse momento que nós damos as recomendações mais importantes para os nossos filhos e para as pessoas que nós amamos. E a recomendação de Davi foi: conheça o Deus de teu pai. O pai que puder falar isso para o seu filho, conheça o Deus de teu pai e sirva-o de coração íntegro. Se você buscá-lo, ele se deixará achar por ti. Se você se afastar dele, ele se afastará de você. Porque Deus conhece os corações e sonda até o mais profundo da nossa mente. Então, esse é um alvo. Esse é um alvo que eu tenho para a minha vida, que eu quero deixar para os meus filhos, e eu quero deixar para os meus netos, que meu pai não pôde deixar para mim. E agora Jesus, então, nesse último momento, reunido com os discípulos, é a hora das recomendações mais importantes, e aqui está a mais importante de todas elas: novo mandamento vos dou. É mandamento, gente. É mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Essa ordem do Mestre, refletida em quase todo o Novo Testamento, é fundamental à vida cristã, serve de base a todos os outros mandamentos recíprocos. Alguém já tinha ouvido esse mandamento, já tinha lido? Já conhecia esse mandamento? Já sabia? Alguém aqui nunca tinha ouvido essa palavra de Jesus, esse novo mandamento? Todos nós aqui já conhecíamos e sabíamos, né? A pergunta é: o conhecimento desse mandamento tem transformado a minha vida? Não. Alguns balançaram a cabeça que não. Essa é a pergunta. O Senhor Jesus virou para os discípulos e disse: olha, compreendestes o que eu vos fiz? Bem-aventurados sois se fizerdes o mesmo. Então, a bem-aventurança está na prática daquilo que nós entendemos, né? Então, o conhecimento desse mandamento, ele precisa provocar transformação na nossa vida. Jesus, diferentemente dos gregos, não tratava o amor de forma meramente conceitual, mas de uma maneira bem prática e objetiva. É para amar assim como eu vos amei. Há 3 anos atrás, né, quando o Flamengo batia em todo mundo, né? Isso não é raro, né? Isso quase sempre aconteceu. O pessoal disse, né, o jogador do Flamengo lá, o Bruno Henrique, né, disse que no Flamengo era outro patamar, né? Então, quando Jesus trata do amor, em relação ao grego
e ao pensamento da sua época, Jesus leva isso para outro patamar. Nem se compara ao Flamengo de 2019, de 1980, 81. É um outro patamar, né? Os gregos pensavam no amor de uma forma meramente conceitual, analítica. Eles eram capazes de descrever o amor de diversas maneiras, usando palavras diferentes, mas sempre numa perspectiva autocentrada e individualista. Agora, Jesus não. Jesus traz isso de uma maneira prática, concreta, objetiva, elevando isso para outra dimensão, além da perspectiva religiosa do seu tempo e da sua época. Amar assim como eu vos amei. É possível, gente, amar como Jesus amou? Ou será que isso é de uma forma assim tão idealizada que a gente nunca vai conseguir isso? Mas se fosse assim, será que Jesus teria dado isso como mandamento? Amar da forma como Ele nos amou, aqui tem algumas implicações, né, entendimentos. Primeiro, que Jesus quer deixar claro que amar, não é uma coisa para apenas ser discutida, debatida, conceitualmente, analiticamente. Não. É para ser vivida. O importante do amor é quando ele é vivido, né? Quando ele é colocado em prática. Quando eu olho para esse mandamento de Jesus, eu preciso me fazer algumas perguntas, né? Vamos lá. A favor de que pessoa humana eu já me tornei um servo? Você já se colocou como servo de alguém? Porque amar como Jesus amou, e principalmente aqui em João capítulo 13, ele se colocou como servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida. Então, se é como ele amou, eu já me coloquei como servo de alguém? Já serviu alguém assim de coração? É preciso, isso é uma decisão que a gente toma, não é? Eu tomei uma decisão no meu coração. Eu falei comigo mesmo. Eles estão aqui, todos estão aqui e podem testemunhar e me ajudar a melhorar. Mas eu tomei uma disposição de coração. Eu vou ser servo na minha casa. Eu vou viver para servir a minha esposa e servir meus filhos. Porque seria muito contraditório eu servir a igreja e não servir os meus próprios filhos. Seria um absurdo, né? Do ponto de vista da sabedoria, eu servir os de fora e não servir os de casa. Seria muito contraditório eu abraçar as crianças aqui, elas me abraçarem. E como que eu me sinto honrado e prestigiado quando a Maria Fernanda, a filha do neto, me trata como um avô, vem, me abraça com tanto carinho, se eu não abraçasse os meus filhos. Então, uma das coisas mais marcantes para mim é que quando Samuel tinha 7, 8 anos, terminava o culto, lá vinha ele pelos corredores da igreja antiga, descendo, e vinha para me abraçar, e se aproximava para me abraçar.
Quando Jesus disse que nós deveríamos amar como Ele amou, Ele é a referência, então, Ele é o modelo, e começa por aí. Eu já me tornei servo, eu já tive essa disposição de coração, ou eu só penso em ser servido, né? Posso falar aqui, ela não vai tomar como uma glória para ela, mas é para a glória de Deus. A Márcia, minha esposa, é uma mulher que não vive para ela. Márcia não vive para ela. Márcia, ela vive para a casa dela, para mim e para os nossos filhos. E para o reino de Deus, obviamente. Eu quero quebrar a perspectiva de conhecer e de não viver. Eu quero trazer hoje, com a graça de Deus e com a ajuda de vocês, para uma perspectiva prática. Como é que eu posso colocar isso em prática, né? Nós temos aqui bons exemplos. Pastor Josué, ao longo de toda a vida do casamento dele, nós conhecemos, Pastor Josué foi um servo da família, da irmã Fátima, dos meninos, dos filhos, não viveu para ele. A favor de quem eu já me tornei um servo? O pessoal diz que servir os que estão mais alto do que a gente, diz que é juízo, né? Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Então, você servir os grandes, né, que está acima da gente, é fácil e é juízo. Servir ou fazer alguma coisa boa para os que estão abaixo é glória. Nossa, como ele é bonzinho. Você viu? Ele trata todo mundo, até os mais pobres, ele trata da mesma maneira, abraça e tal. Agora eu quero ver aqui com os iguais. Quero ver com a esposa. Com o esposo. Amar e servir aqueles que estão acima de nós é juízo. Os que estão abaixo é vanglória. Eu quero ver os iguais. Respeitar os iguais, servir os iguais, tratar com amor, com respeito, né? Os filhos não é difícil. Agora, nós precisamos ensiná-los, porque senão vão ficar ensimesmados, autocentrados, mimados, um buraco sem fundo. Nós vamos ter uma geração que não sabe o que é amar, não sabe o que é servir. Você vai pedir uma coisa mínima para o seu filho, e ele vai colocar 1000 objeções para poder fazer, porque foi acostumado só a servir, a ser servido. Não foi ensinado a servir. Nessa perspectiva de amar como Jesus amou, por quem eu faço constante intercessão? Eu oro mais por mim mesmo, intercedo mais por mim mesmo, ou tem alguém que eu oro incessantemente? Jesus intercedeu pelos discípulos. Pelas fraquezas de quem eu me compadeço. Quem é que, sendo tentado, foi ou é socorrido por mim? Quem é que peca contra mim, mas não consegue esgotar a minha paciência? Essas coisas nós encontramos no Senhor Jesus e elas são bem práticas. Com isso, queridos irmãos, por favor, nós não podemos entender que com isso nós perdemos o juízo, né? A capacidade de arbitrar, a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Amar não é acolher o erro. Amar não é ser tolerante com o erro. Isso nunca foi amor.
Isso é omissão. E se nós olharmos para o Senhor Jesus, que é a nossa referência de amor, vocês vão ver. O Senhor Jesus entrou no templo, pegou um chicote e começou a dar para todos os lados, a distribuir chicotadas por causa do erro, por causa da maldade, por causa da perversidade. Vocês acham que o Senhor Jesus amava o Pedro? Sim ou não? Muito ou pouco? Mas foi para esse Pedro que Jesus virou e falou: aparta-te de mim, Satanás. Você agora não está no Espírito, não. Você agora está sendo instrumento do diabo. Então, aparta-te de mim. Imagine alguém chegar para a gente e falar: olha, está repreendido em nome de Jesus. Você está sendo um instrumento, né? Está sendo um instrumento de Satanás. Né? O que eu estou tentando dizer que amar não significa abrir mão da justiça, da retidão, do que é certo, de posições coerentes. Então, porque nós encontramos isso no Senhor Jesus. A mulher pecadora: olha, não te condenaram, tampouco eu te condeno, mas vai e não peques mais. Então, a nossa referência é o Senhor Jesus. É bom a gente tratar dessas coisas assim com muita tranquilidade, com muita transparência, para não virar um legalista, hipócrita, né? Mas também não virar um omisso, achando que em nome do amor vale tudo, tudo está livre, está tudo permitido. Não é assim. Verdade, amor, justiça, retidão, compromisso, isso tudo vem num pacote só. Ok? Vamos aí a algumas perguntas. Eu vou juntar uma pergunta em outra, pastor, que eu acho que tem muito a ver. Tá, por favor, pastor. Quando coloco barreiras em estar em comunhão com meu irmão, significa que estou em pecado? Essa é a primeira pergunta. Uhum. E a segunda é: pastor, um amigo que eu tinha muita comunhão fez algo contra a minha pessoa. Eu o perdoei, porém não consigo ter mais comunhão como de antes. Estou em pecado com esse irmão e comigo mesmo? Boas perguntas, excelentes perguntas. A conclusão da nossa lição, já vou lá no tópico da conclusão, e é até uma pergunta. Cristo está preparando um lugar onde todos os cristãos possam estar com Ele. É verdade ou não? Vou preparar-vos lugar. Cristo está preparando um lugar onde todos os cristãos possam estar com Ele. Mas será que há cristãos que eu não quero perto de mim? Vamos resolver isso, né? Vamos resolver, porque todos nós almejamos e ansiamos estar nos céus. Todos nós. Cristo está preparando lugar onde todos os cristãos possam estar com Ele. Mas será que há cristãos que eu não quero perto de mim? Como é que vai ser isso lá no céu? Né? Então, deixa eu dizer para vocês, né? Eu estou dizendo, eu quero ser muito transparente, orei muito para isso, né? Tem relacionamentos que são relacionamentos abusivos. Tem relacionamentos abusivos.
Tem relacionamentos que são abusivos, não em termos de abuso físico. Tem relacionamentos que são abusivos emocionalmente, né? Tem relacionamentos que são abusivos psicologicamente. Era uma coisa que a gente não tinha muita noção, né? Nós não tínhamos muita noção. Agora, talvez com a proliferação e com os estudos que estão surgindo, então, tem muito relacionamento que ele é abusivo. Ele é abusivo emocionalmente, ele é escravizante, ele é manipulador, ele é doente. E ele vai adoecer, ele vai matar o outro. Então, nós temos que ter esse entendimento e essa percepção à luz da graça de Deus, não para afastar o outro, não para cortar o outro, mas para não ser vítima e para saber resolver as coisas à luz da palavra de Deus e da vontade de Deus. Se você me perguntar, Deus não quer, está escrito, Jesus disse, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Deus não quer que nós nos separemos. A priori, essa é a verdade absoluta. Não está no propósito de Deus a separação. Mas tem relacionamentos que são abusivos. Tem relacionamentos que são manipuladores. Tem relacionamentos que são doentios dentro da igreja, entre irmãos, por causa do pecado, por causa de um mundo caído. Nós vivemos num mundo caído, que ainda não foi restaurado. Nós vivemos com gente que a graça de Deus ainda não planificou a sua vida, seja porque ele não deixou, porque não entendeu, que tem buracos na alma e no coração. Então, isso precisa ser curado. Isso precisa ser trabalhado, né? À luz da palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que Deus não quer que eu me separe, Deus também não quer que eu viva um casamento doentio, adoecido, que me estraga, que estraga o outro e que estraga os meus filhos. Deus quer que eu tenha hombridade de consertar as coisas que precisam ser consertadas. Então, é bom que se diga isso, né? Está ruim com o irmão? Biblicamente, é o mínimo que a gente pode fazer, é consertar. Porque a gente tem essa expectativa, não é, santa de que nós vamos estar juntos lá nos céus. Como é que você vai encarar o irmão lá no céu? Vai mudar de rua? Vai bloquear ele? Né? Hoje a linguagem é essa, bloquear, né? Alguém que é bloqueado hoje, Jesus, é uma ofensa mortal. Mas então, nesse aspecto, né, o que nos falta é maturidade. Nos falta muita maturidade cristã, de discernimento, né, de discernimento espiritual, para entender que alguns relacionamentos são opressores, são manipuladores, são abusivos, né? E muitas outras coisas que a gente sabe e convive. Então, no exercício da vida cristã, no exercício da comunidade cristã, esses relacionamentos precisam ser curados. Né? Precisam ser curados. E a gente tem que ter discernimento. Às vezes a pessoa pode usar a própria Bíblia para poder te manipular, para querer te trazer debaixo de um jugo, de uma dominação. Isso não é bíblico, isso não é santo, isso não é saudável, isso é pecaminoso, né? Isso é errado. Mas o que Deus espera de nós é conserto, confrontação, o ferro afia o ferro, e aí a gente vai crescendo, vai se amando e vai se respeitando, né? Tem mais, pastor Roberto? Tem mais
Tem mais um, Ricardo? Mais duas, né? Mais 5. Ixi, então vamos lá. Tem uma nesse mesmo assunto aí, que fala o seguinte. Quando o irmão nos magoa e ele percebeu que nos magoou, Sim. e sabendo que não devemos guardar a mágoa, nesta atitude a gente mostra sentimento de perdão a esta pessoa e ainda assim nos trata com indiferença. Como fica a minha situação diante de Deus? Posso complementar essa aqui com uma outra aqui, pastor? Por favor, pastor. Alguém disse o seguinte: eu perdoo, mas não esqueço. Isso significa perdão? A gente recorre muito nessa questão do perdão, lá a história de José com seus irmãos. Não significa necessariamente que nós vamos esquecer. E não precisa também ser esquecido. O problema é a forma como nós nos lembramos. Se nós nos lembramos com dor, nós chamamos de ressentimento, né? Então eu estou ressentindo, realimentando a dor sentida. Como que funciona essa questão de perdão? Olhando para o caso de José com os irmãos. Os irmãos traíram José. Os irmãos meteram a faca nas costas do José. Eles desejaram matá-lo, extirpá-lo da face da terra. Ódio. Não aguentava mais. Odiaram José. Jogaram ele no poço, venderam-no como escravo. Ele foi vendido como escravo. O que ajudou José a perdoar os seus irmãos? Porque ele foi bem-sucedido e chegou a primeiro-ministro do Egito? Não. O que ajudou José a processar e a perdoar foi a compreensão de que todas as coisas que aconteciam na sua vida passavam primeiro por Deus. Vamos lá? O entendimento de que todas as coisas que aconteciam na sua vida passavam primeiro por Deus. Deus é quem conduzia a sua vida. E quando Jacó morreu e que os irmãos vieram, e os irmãos vieram ainda de uma forma malandra, né? Eles não vieram honestamente. É duro, gente. Os irmãos vieram assim: José, o pai morreu, né? Mas você sabe que antes de morrer ele mandou um recado para você: perdoa os seus irmãos. Eles agiram mal, mas perdoa eles. Converse. Eram uns atalhos de medo, de covardia. Aí o José vira para eles e diz: eu sei que vocês intentaram mal contra mim. Eu sei. Nós sabemos. Isso é luz. O que cura relacionamento é verdade e a luz é transparência. Eu sei que vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor, não por causa de mim, mas por causa de vocês mesmos, para salvá-los, através da maldade de vocês, estava me mandando adiante de vós. Aí tem que ser crente assim, mas crente mesmo, para entender que até as maldades que os outros intentam contra nós, Deus as transforma, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Aqui antecipou essa, Ricardo, qual que é a questão? Pastor Roberto? Eu só fiquei na última, a primeira aí. Você lembra o todo da pergunta? Isso, o todo da questão.
é quando o irmão nos magoa e ele Isso. percebeu que nos magoou. Perfeito. Sabendo que não devemos guardar mágoa, nessa atitude a gente mostra sentimento de perdão a esta pessoa e ainda assim nos trata com indiferença. Ok. Como fica a minha situação com Deus? Boa pergunta. O que a Bíblia ensina? Teu irmão pecou contra ti? Você sentiu que ele pecou, que ele te ofendeu? O que a Bíblia ensina? Vai ter com ele. Você e ele só. É bíblico, não sou eu não. É o que a Bíblia está ensinando, Jesus está ensinando para a gente fazer. Vai no irmão e conversa com ele. Irmão, talvez você não tenha se apercebido, mas aquele dia, aquela sua fala foi muito atravessada e você me ofendeu, você me magoou. Aí o irmão vira para você e fala assim, você é casca de ovo, se ofende com tudo. Aí você fica mais magoado ainda com ele, né? Que ele é grosso, ele é estúpido, né? Aí você fica mais magoado ainda. O que você tem que fazer? Você chama 2 irmãos da igreja, maduros, responsáveis, e chama o irmão. E chama o irmão e os 3 conversam com ele. O problema é que a gente não obedece os processos, né? A gente sai falando mal do irmão. Você queima ele por fora, mas não tem coragem de chegar nele, né? Aí chama 2 irmãos e vai lá e conversa com ele. Irmão, pegar aqui, irmão Ricardo, pastor Roberto, irmão Neto, tal dia ele me ofendeu. Eu fui conversar com ele, me ofendeu de novo. E biblicamente isso não está correto, ele não pode me tratar dessa forma. Aí vamos supor que o neto veio e fala assim, e é isso mesmo, esse irmão é um chato, é um frouxo, ele se ofende com tudo, né? É um fracassado. Aí os irmãos falam, não, irmão Neto, você não pode fazer isso. Cada ser humano é de um jeito. Cada ser humano reage de uma forma. E nós estamos aqui para você pedir perdão por irmão. Não vou pedir perdão, não. Ele que se dane. Então nós vamos levar o seu caso para a igreja. E a igreja vai dar o veredito. É assim que deve ser feito. Agora, se você tem dificuldade de fazer o processo, né? Aí vai para o jejum e para a oração. Vai para o seu lugar de oração e começa. Deus, aquele irmão me ofendeu, estou com raiva dele e estou magoado, mas eu sei que esse sentimento não procede do Senhor. Meu coração é lugar da graça de Deus. Meu coração não é lugar de mágoa, de ódio, de rancor. Então, por favor, Senhor, e vai ali lutando com o Espírito Santo, igual o Jacó no Val do Jaboque. Vai lutando, vai pelejando com Deus, até que Deus arranca aquilo do seu coração e a mágoa se vai, o ódio se vai e você consegue conviver bem e plenamente com aquele irmão. Tá certo? Se eu estiver limpo de coração em relação a ele, sim, né? Agora, a comunhão, ela precisa, de todas as formas, a gente tem que lutar para restabelecê-la, né? Porque é um corpo, e o corpo ele é ligado por juntas, né? Ele tem vínculos, então esses vínculos precisam ser restaurados, restabelecidos, né? E é uma grande bênção para a igreja quando essas quebras são restauradas, são restabelecidas, mas é um peso para a igreja quando elas não são restauradas e restabelecidas, né?
Há uma pergunta, pastor. Sim, por favor. Voltando um pouquinho no que o senhor começou, a respeito do servir. São duas. Alguém fez a pergunta agora. Bom dia, paz do Senhor, pastor. Em relação ao servir, o senhor acha que alguns temperamentos têm mais dificuldade em colocar em prática? Observo isso em alguns temperamentos. É a primeira pergunta. Ok. E a segunda é, pastor, esse amor ao próximo, sendo servo, se aplica também só a nós ou também em relação ao descrente? Ok. Eu acho que o temperamento, ele tem uma grande influência, mas a natureza humana, a essência do ser humano, independentemente do temperamento, é de não servir. Essa é a essência da natureza humana, né? Qual que é a essência do pecado? É a rebelião. É a rejeição de servir a Deus. Ora, se nós rejeitamos servir a Deus, vamos servir o próximo? Nós só servimos quando somos resgatados, regenerados, reconciliados com Deus, passamos a servir a Deus, aí sim nós podemos servir o próximo. Mas isso é um trabalho do Espírito Santo. O temperamento, todo e qualquer temperamento, ele precisa ser controlado, ele precisa ser transformado. Talvez um fleumático fosse mais fácil de servir, mas ele é extremamente indiferente. Às vezes serve por servir, né? Então, essas ações do Espírito Santo, elas são fundamentais na transformação do nosso temperamento, no controle do nosso temperamento e na condução da nossa vida em direção à vontade de Deus, né? Qual que é a outra? Agora vem o amor ao próximo, sendo servo. Se aplica também só a nós ou também ao descrente? Ao descrente também. O amor porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus nos amou ainda sendo nós pecadores. Olha só. Então, é óbvio que Paulo fala que deve começar pelos de casa, né? E isso é até um princípio muito lógico, né? Se eu não cuidar da minha mãe, se eu não cuidar da minha casa, se eu não cuidar dos meus, eu não vou cuidar dos irmãos da igreja. E se eu não cuido dos de casa, não cuido dos irmãos da igreja, o que dizer daqueles que estão longe de mim, né? Então, o amor, tendo em Jesus a referência, foram os versículos que eu citei para vocês, né? Deus, o Senhor nos amou sendo nós pecadores. Outro dia eu estava orando e lembrando, eu não conhecia Deus. Eu conhecia de ouvir falar, mas não conhecia num relacionamento. E esse relacionamento começou a partir dele, não a partir de mim. Está escrito que Deus nos amou primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor, né, ele começa em casa, se desenvolve na comunidade que nós frequentamos e participamos, mas ele irradia também para fora, para outras pessoas que estão fora desse nosso convívio de fé. Pastor, quando Sim. Uhum. Jesus, dizendo para ele que, infelizmente, a irmã Lindinha não poderia estar aqui na igreja, porque meu carro deu um piripaque. Aí, passado alguns minutos, ele manda a mensagem: que é isso, irmã Lindinha? Eu posso ir aí buscá-la. Olha, eu confesso aqui para toda a igreja
que eu fiquei surpresa. Surpresa por quê? Porque eu senti muito amor, muito cuidado, muito zelo para com a ovelha dele, porque eu não queria faltar. E ele disse, ele se prontificou, servo de Deus. E por isso eu estou aqui alegre e com o coração assim, tão cheio de gratidão. Muito obrigada, lindinho. Amém. Eu avisei para os meus filhos. Aí eu disse para eles, a mamãe não pediu. Foi ele que ofereceu, porque senão eles iam brigar comigo. Muito obrigada, querido, lindo, Amém, servo amém. do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Roberto. Quando aquele escriba pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus disse, amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde com uma parábola, o bom samaritano. Exatamente. O próximo, né, não foi o religioso, não foi o doutor da lei, mas o próximo foi exatamente o samaritano que eles julgavam como endemoniados, né? Às vezes, irmãos, essa parábola do bom samaritano, ela é como se Deus esfregasse, né, na nossa cara as nossas indiferenças e as nossas hipocrisias, né? Eu já contei para vocês algumas vezes e me permito contar novamente, porque revela o quanto nós somos maus e que às vezes nós encontramos atos de bondade em lugares que nós nem imaginamos. Eu morei 4 anos em Belo Horizonte, longe de casa, longe de família, estudante, seminarista na faculdade. E aquilo não me marcou, e eu falo para vocês, não me marcou para mágoas, não. Talvez no início sim, mas depois a graça de Deus me levou a entender algo muito mais profundo da parte de Deus. Mas eu morei 4 anos em Belo Horizonte, os momentos mais difíceis que eu passei em Belo Horizonte, eu não fui socorrido pelos irmãos da igreja, eu fui socorrido pelos meus colegas da faculdade, que não eram crentes. A bem da verdade, né, a bem da verdade, eu tinha certeza que os meus colegas da faculdade, que a gente não tinha comunhão espiritual, eu tinha certeza que eles me amavam mais do que os irmãos da igreja, da congregação que lá eu frequentava. Um dia eu amanheci com uma infecção dentária, o rosto todo inchado e sem um centavo no bolso, sem plano de saúde, seminarista, morando numa república no bairro da Floresta, em Belo Horizonte. Não tinha telefone, não tinha celular. Recorrer a quem? Não passou 2 horas, o colega meu da faculdade parou na porta da república, me colocou no carro dele. Era estudante também, mas a família tinha mais condições. Me levou para o dentista, fez o tratamento, pagou o tratamento. Quando eu falei, como é que eu vou te pagar? Ele falou assim, já está pago. Não se preocupe. Depois que eu formei, eu voltei em Belo Horizonte, uns anos depois, para buscar alguns documentos. Eu cheguei e liguei para os pastores, meus amigos de época de seminário. Falei, estou aqui em Belo Horizonte, vamos encontrar. Oh, que bom que você está aqui, que coisa boa. Nenhum apareceu. Liguei para os meus amigos da faculdade,
que não eram crentes. Quando eu liguei para a casa de um deles, a mãe dele que atendeu. Eu falei, nós falando aqui é o Jesus. Lélio está aí? Ela falou, não, Jesus, não está não. A senhora avisa para ele que eu estou aqui em Belo Horizonte, no hotel tal, e que eu gostaria de encontrar com ele. Ela falou, mas você está aqui em Belo Horizonte, meu filho? Estou. Não, você não vai ficar em hotel, você vai ficar na minha casa. Ele vai passar e vai te pegar, vai trazer para casa. Uma família não cristã, não crente, né? Eu falei, de jeito nenhum, eu vou ficar aqui, porque eu tenho meus problemas para resolver aqui no centro e vai ser mais fácil. Ela falou, então eu vou ligar para ele. 10 minutos depois o Lélio me ligou, meu colega de faculdade. Queria que eu fosse para a casa dele de todas as maneiras, né? E eu não fui, mas no outro dia cedo, todos os dias de manhã, antes de ir para o trabalho, ele passava no hotel para tomar café comigo. E falou, olha, o nosso amigo aqui, o Maurício, ele está tranquilo esses dias, ele vai ficar com você e ele vai te acompanhar. Os irmãos das igrejas que eu servi, que foram colegas de seminário, não apareceu nenhum. Mas os meus amigos de faculdade, que não eram crentes, apareceram. Eu estou contando isso para dizer para vocês que, graças a Deus, glória a Deus, a graça de Deus não está só dentro da igreja. Louvado seja Deus que a bondade de Deus não está, se estiver só dentro da igreja, desculpa a palavra, esse mundo estava ferrado. Mas rasgos da bondade de Deus são encontrados, para vergonha nossa, fora desses arraiais. Então, seria muita maldade nossa de achar que nós devemos amar só os irmãos. E tem alguns jargões, né, que às vezes são muito dispensáveis. Irmão vota em irmão, meu Deus do céu. Então, esses jargões, né, a gente faz bem em se livrar deles, porque depõem contra nós. Então, esse amor de Deus, essa graça de Deus, né, é amor de Deus, é graça de Deus. Eu já fui envergonhado tantas vezes por causa disso, né? Mas Deus me ensinando. Então, o que eu aprendi com isso? A ficar com raiva daqueles irmãos lá? De jeito nenhum. Eu aprendi que amar os irmãos, que fazer parte da igreja, é uma escolha minha. Amar os irmãos, amar a igreja, respeitar a igreja, é uma escolha minha, é uma decisão minha. Como Moisés fez em escolher amar aqueles judeus que o traíram e fofocaram contra ele. Então, eu escolho amar. Nesse aspecto, eu sou o senhor dos meus sentimentos e do meu coração. Então, eu faço parte da igreja, não é por causa das maravilhas que eu vivo na igreja. Vivo coisas extraordinárias, mas vivo coisas também que são dispensáveis. Mas é uma escolha. É o povo de Deus. Agora, é o melhor povo da terra? Faz-me rir, né? É o povo mais feliz da terra? Também não. Então, tem umas loucuras por aí que a gente faria muito bem em se livrar delas, né? Mas eu insisto nesse ponto que o amor de Deus, quando ele está no nosso coração, pelo Espírito Santo, ele transborda. Ele transborda, ele alcança outros, né? Transforma a nossa vida e faz muita coisa extraordinária acontecer. Mas, dando aqui uma sequência rápida, né?
estou acabando a nossa lição. Ao apresentar o amor como um mandamento, Jesus o coloca acima do mero sentimento. Na verdade, o amor envolve todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Essa semana conversávamos, né, nos nossos grupos de discipulado, e eu me lembro bem do pastor Roberto pontuando ali naquele encontro nosso. Uma senhora trabalhava numa empresa, anos a fio trabalhando naquela empresa, uma funcionária boa, fiel. Só que o filho dela adoece e ela pede ao proprietário, ao patrão, um tempo de folga, não me lembro se uma semana, para poder cuidar do filho. E ele pegou e a dispensou. Falou: você não me serve, você está demitida, vai cuidar dos seus problemas. Os outros funcionários estatalaram os olhos e olharam para ele arregalados. E ele falou: isso serve para todos vocês. Vocês estão aqui para ganhar dinheiro para mim. E quem não estiver satisfeito, a porta da rua é a serventia da casa. E isso não é difícil de acontecer, não é incomum. Porque no relacionamento profissional, as pessoas não são tratadas como pessoas, são tratadas como objetos de produzir e de gerar riquezas. Bom, esse é o sistema do mundo, mas um crente tem que pensar de forma diferente, né? Então, amor é muito mais do que sentimento. Nós insistimos muito nessa perspectiva do sentimento. Jesus, colocando ele como mandamento, ele envolve todo o nosso ser. Afeições internas, ações de boa vontade, entendimento. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. O amor ou a falta dele revela quem somos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Caim, que era do maligno, matou o seu irmão. Então, a marca de um discípulo de Jesus não é a Bíblia que ele carrega. A marca de um discípulo de Jesus não é a roupa que ele veste, o comprimento do cabelo, o sapato que ele veste, não. Não os lugares que ele deixa de ir ou não ir. Tem lugares que eu não vou e não iria e não gostaria de ir por causa da fé, por causa da presença de Deus, né? Mas não é isso que me distingue como cristão, como servo de Jesus Cristo. Qual que é a marca distintiva de um cristão? O amor ao próximo. Nisto saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Amém? Pastor, sim, pastor. Dentro dessa palavra do Senhor, há uma pergunta que está lá no começo. Eu gostaria que o senhor respondesse aqui por mão. Ok. Ele disse que no grego nós temos pelo menos 7 definições de amor. No português só uma. Colocação do irmão, né? Isso dificulta a compreensão do verdadeiro sentido do mandamento de Jesus. Qual é esse amor tratado aqui? É o fraterno? Na verdade, que eu conheço são 3, né? O ágape, eros e o fraterno, né? Que é filéu. Filéu, eros e ágape.
os gregos usam, né, como eu disse, eles são muito afeitos ao conceito, a conceituar. E o conceituar, obviamente, que nos ajuda. A língua portuguesa trata tudo como amor, né? Isso, então, acaba gerando confusões na nossa mente, no nosso coração. Mas no caso aqui, especificamente no caso, nós estamos tratando aqui, obviamente, do amor ágape e também do amor filéu, né? O amor, esse amor de Deus que invade o nosso coração e que transborda numa fraternidade santa. Ok? Pastor, eu queria falar um exemplo do pastor Shed. Pode, está chegando o microfone aí para nós ouvirmos a senhora, Manduce. Nós estávamos no estudo do pastor Shed na igreja do Sayum. Certo. Aí era sobre o amor e sobre o perdão. Uhum. Aí o pastor tinha várias perguntas. Aí mandou alguma pergunta e o pastor Shed contou uma história lá da cidade dele, que uma mãe perdeu o filho. Um cara matou o filho dela. E aí, sabe o que ela fez? Ela adotou o ladrão como filho, porque ela só tinha aquele filho. Eles que estavam presentes nessa situação, ele passou por essa situação. Aí, os pais desse ladrão, do menino que morreu, adotou o ladrão para poder, o assassino, para poder conseguir perdoar. Adotou, pôs dentro da casa dele. E tem até um livro dizendo o pastor Shed. E ele falou outro exemplo. Ele disse assim: irmãos, a gente aqui com essas picuinhas, igual assim, algumas perguntas. Ele contou a história também de um casal que a filhinha foi violentada. Meu Deus. Aí ele chegou, emocionou e falou assim: e eles superaram isso. Então, o que é essas picuinhas? Que a gente não consegue perdoar. Então, a gente precisa realmente refletir. Amém. Perdoar é uma grande demonstração de amor, não tenho dúvida nenhuma. E é muito difícil, né? É muito difícil e por isso nós precisamos do Espírito Santo. Então, tratando da mutualidade, servindo uns aos outros, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, orando uns pelos outros, carregando os fardos uns dos outros, né? Então, é isso que nós temos trabalhado. E hoje nós iniciamos e encerramos por esse que é o fundamento de toda a mutualidade. Amai-vos uns aos outros. Não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Assim como eu vos amei. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente. Vamos orar. Amém. Pastor Roberto, ora para a gente. Vamos orar pela Amanda. Amanda, a menina aqui da igreja, irmã da Ariela e da Alana, esposa do Caleb, está com dengue e as plaquetas muito abaixo do normal. E ontem à noite mandou mensagem pedindo que nós orássemos por ela. Vamos orar, Jalim estava lembrando também. Vamos orar pela Amanda. Vamos orar pela Patrícia também, esposa do Círio, que vai começar o tratamento do câncer. Há 17 anos teve num seio, fez todo o tratamento e agora, 17 anos depois, surgiu no outro seio. Então vamos orar pela Patrícia, pedindo a Deus que interfira e seja gracioso com ela. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso coração se enche de alegria por ouvir a Tua palavra. Ó Deus, envia o Teu Espírito Santo em nossos corações, para que possamos transbordar esse amor que ouvimos. Ó Deus, como é desafiante, desafiador. Ouvir esta palavra nos incomoda, Senhor. Não queremos ser ouvintes, porque aquele que ouve, tem conhecimento e não pratica, não é discípulo, Pai. Porque palavra ouvida e não praticada não é a proposta do Evangelho.
Queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, e sermos capacitados por Teu Espírito Santo para vivê-la, praticá-la, expressá-la, porque o Senhor é o nosso modelo. Discípulo é aquele que segue o Senhor, que imita o Senhor, que ama o Senhor em prática. Obrigado por esta palavra, nos ajuda, porque somos frágeis, somos fracos, somos pecadores, Senhor. Pai, queremos orar pela Amanda, pedindo a graça do Senhor sobre sua vida. Visita o seu corpo de graça. Restaura, Senhor, em saúde a tua filha, para a honra, glória e louvor do teu nome. Ó Deus, nós queremos sentir empatia pelos nossos irmãos. Queremos sentir o doente com eles, ó Pai, e podemos orar intensamente no Senhor. Amar com fervor, como diz a tua palavra nesta manhã. Toma a vida da Patrícia diante do teu altar, Senhor. Sabemos o quanto o teu coração está abatido, o quanto a tua alma está angustiada, mas oramos por ela, pedindo um milagre, uma intervenção do Senhor. O Senhor é o Deus das causas perdidas, o Senhor é o Deus das causas do impossível. Se nós crermos, veremos o impossível do Senhor acontecer no nosso meio. Visita a vida da Patrícia, consola o seu coração, pacifica a sua alma. Traz cura ao seu corpo, abençoa o Sirim, toda a sua casa, Senhor. Ó Deus de graça, ó Deus de misericórdia, visita a vida do nosso irmão Gentil e todos os irmãos que estão enfermos nesta casa. O teu nome é Jeová Rafá, Senhor que sara. Põe teu óleo, teu bálsamo de cura nesta manhã na vida dos irmãos. Determina uma palavra de cura para a honra, glória e louvor do teu nome. Nós oramos, Pai, e oramos crendo no poder do nome de Jesus Cristo, teu Filho. Oramos em nome de Jesus. Amém.